Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês forem assistir essa aula. Professora Marcela Amorim, estou continuando com vocês na matéria de saúde coletiva. Hoje é nossa terceira aula, né? Na verdade, nosso terceiro bloco de aulas. Hoje eu trago para vocês alguns assuntos, como nós já discutimos na aula anterior, a política nacional da atenção básica, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as normas operacionais do SUS, que são as NOBs e as NOAs. Para iniciar, as normas operacionais do SUS, elas são quatro. NOB SUS 91, 92, 93 e 94, onde elas foram editadas com o objetivo de colaborar com uma implantação do SUS. Então, as normas operacionais, elas surgiram com o intuito de colaborar com a implantação do SUS, né, onde em 88 começou-se a discutir, como nós já conversamos em aulas anteriores, esse processo de construção do SUS através da Constituição de 88, e em 90 a Lei 8080/90 e a Lei 8142. Então, em 91 surgem as normas operacionais com o intuito de ajudar, né, de colaborar com a implantação do SUS, contribuindo, né, eh, com alguns pontos. No entanto, a NOB-SUS 91, em parte, e também a NOB-SUS 92, elas dificultaram o processo de descentralização, que nós já falamos também da importância da descentralização do poder, né, do ente federal para o Estado e para os municípios. Então, ela dificultou esse processo de descentralização e financiamento do SUS, vistos que estavam atrelados às diretrizes do Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social, o INAMPS. Depois de alguns movimentos de mobilização popular, foram editadas essas NOBs, e aí surgiu a NOB 93 e a 96, com a finalidade de efetivar a implantação do SUS. Então, a NOB 91 e 92, elas surgiram nesse sentido de colaborar, contudo, elas dificultaram o processo de descentralização e financiamento. Aí então surge a NOB 93 e 96, tentando efetivar essa implantação do SUS e, de certa forma, melhorar essas questões relacionadas ao processo de descentralização e financiamento. Então, as NOBs, né, 91, 92, 93, 96, elas definiram as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que os estados e os municípios possam assumir as responsabilidades de gestão. Então, elas definem as competências que o governo, né, tanto o estadual quanto o municipal, eles precisam para assumir as suas responsabilidades de gestão. Apresentaram as ações necessárias para a implantação do SUS, respeitando, né, as disposições da Constituição de 88, da Lei 8080/90 e da Lei 8142/90. Entre os objetivos, então, das NOBs, destacam-se induzir e estimular mudanças no SUS, aprofundar e reorientar a implantação do SUS, definir objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes e movimentos táticos operacionais, regular as relações entre seus gestores e normatizar o SUS. Então, os objetivos são esses. A primeira NOB, como foi em 91, logo após a implantação da Lei 8080/90, então ela vem como um fortalecimento para induzir e estimular essas mudanças do SUS, aprofundar e reorientar a implantação, regular as relações entre os gestores e normatizar o SUS de uma forma geral. A NOB 91, ela teve por objetivo
dificultar o processo de financiamento e descentralização do SUS, favorecendo as instituições privadas. Então, essa NOB, ela teve, tanto a 91 quanto a NOB 92, elas tiveram esse ponto negativo, que foi essa dificuldade dessa descentralização e de financiamento e o favorecimento das instituições privadas. As principais características da NOB 91 foram: equiparou prestadores públicos e privados no que se refere à modalidade de financiamento e passou a ser, em ambos os casos, por meio de pagamento pela produção de serviço. Então, ela equiparou os dois e se pagava pela produtividade. Centralizou a gestão do SUS em nível federal, no INAMPS, o que dificultou o processo de descentralização e municipalização. Então, ela centralizou a nível federal e aquele processo de descentralização, onde o Estado tinha suas responsabilidades e os municípios as suas, inclusive de coordenar as ações de saúde, a questão financeira, de gerir o Sistema Único de Saúde dentro da esfera municipal, de certa forma foi cortada. Estabeleceu o instrumento convencional como forma de transferência de recursos do INAMPS para os estados, Distrito Federal e os municípios, com o objetivo de burocratizar e dificultar a transferência de recursos fundo a fundo para os fundos estaduais e municipais de saúde. Então, aquilo que é necessário, né, para a implantação do SUS, está lá na Lei 8080, aquela questão de ter um fundo nacional, um fundo municipal de saúde, que é necessário para receber essas verbas, esses recursos do município. Então, uma das questões também discutidas foi isso, que ele trouxe a burocratização e dificultou a transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos, né, estadual e municipal. Implantou o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, que é chamado de CIA-SUS. A NOB 92, ela tem a portaria do INAMP, número 234/90, que manteve os INAMPs como órgãos responsáveis pelo repasse de recursos financeiros aos municípios e estados. Então, manteve o poder centralizado, né, no órgão federal, no INAMPs. Continuou utilizando o instrumento convencional como forma de transferir os recursos para estados e municípios. Aqui uma atenção com a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica, né, e Previdência Social, o INAMPS, por meio da Lei 8.689 de 93, aí o Ministério da Saúde ele tornou-se a única esfera a nível federal, Secretaria Estadual de Saúde a nível estadual e Secretaria Municipal de Saúde a nível municipal. Assim, alcançou-se a direção única em cada esfera de governo defendida na Constituição de 88, que é essa direção única que é estabelecida por esse processo de descentralização do poder. Em 93, a NOB 93, né, está relacionada com a portaria 545 de 93. Ela formalizou os princípios aprovados na 9ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 92, que teve como tema central a municipalização é o caminho. Desencadeou um amplo processo de municipalização da gestão, com a habilitação dos municípios nas condições de gestões criadas. A gestão incipiente, a gestão parcial e uma gestão semi-plena. Aqui já foi um avanço porque começou-se a trabalhar essa questão novamente da descentralização e um aumento de poder de gerenciamento para os municípios. As principais ações da NOB 93. Criou a transferência financeira regular e automática, fundo a fundo, ou seja, vai diretamente do Fundo Nacional para o Fundo Municipal e também para o Fundo Estadual, do teto global da assistência para os municípios em gestão semiplena,
o que facilitou o processo de transferência de recursos do SUS da União para os demais entes federativos. Descentralizou a gestão das ações do serviço de saúde para os municípios e possibilitou a habilitação para o recebimento de recursos fundo a fundo. Então, ainda sobre as principais ações da NOB 93, então ela criou a transferência financeira, né, fundo a fundo, como eu já falei anteriormente, e descentralizou a gestão das ações de serviço de saúde para os municípios e possibilitou a habilitação para o recebimento de recursos fundo a fundo. Criou as comissões intergestores bipartite e a comissão intergestores tripartite, que a gente também já viu na aula passada. Definiu o papel dos estados de forma frágil, mas eles passarão a assumir o papel de gestores do sistema estadual de saúde. Desencadeou um amplo processo de municipalização da gestão, com a habilitação dos municípios nas condições de gestões criadas, incipiente, parcial e semiplena. Modalidade de gestão do SUS NOB 93 relacionada aos municípios. Então, existiam 3 formas: a gestão incipiente, que cabe ao gestor programar e autorizar a utilização de AIH e dos procedimentos ambulatoriais, controlar e avaliar os serviços ambulatoriais e hospitalares públicos e privados, incorporar as ações básicas de saúde, nutrição, educação, vigilância epidemiológica e sanitária e desenvolver ações de vigilância, assistência e reabilitação da saúde do trabalhador. Na gestão parcial, cabe ao gestor, além de realizar o que é proposto na gestão incipiente, gerenciar as unidades ambulatoriais públicas do município. E na gestão semiplena, é a forma mais avançada de gestão, cabendo ao município a gestão de toda a rede de saúde municipal. Com relação aos estados, tem o modelo de gestão parcial, que conferiu um menor grau de autonomia gerencial, e de gestão semiplena, onde o Estado passa a assumir totalmente a gestão do serviço de saúde presentes no seu território, que não estejam sob a responsabilidade municipal. Na NOB 96, que está relacionada à portaria do Ministério da Saúde 2203/96, ela traz a ênfase desta NOB foi a municipalização, o financiamento e o mecanismo de gestão do SUS. Ele definiu o papel e a responsabilidade de cada esfera de governo na constituição do SUS. Fortaleceu as diretrizes e os princípios do SUS, com ênfase à municipalização, ao financiamento e ao mecanismo de gestão do SUS. Definiu o papel e a responsabilidade de cada esfera de governo para a construção do SUS. Aumentou a participação percentual de transferência regular automática, fundo a fundo, dos recursos federais para estados e municípios. Fortaleceu a gestão do SUS de forma compartilhada e pactuada entre os governos municipal, estadual e federal, por meio da CIB e da CIT, né, Comissão Intergestora tanto a bipartite quanto a tripartite. Criou o piso da atenção básica, o PAB, a fração ambulatorial especializada e a autorização de procedimentos de alta complexidade, que a gente chama de APAC. Aumentou a participação percentual da transferência regular e automática fundo a fundo dos recursos federais para os estados e os municípios e incluiu nessas modalidades os seguintes mecanismos: o PAB, o FAI, o incentivo ao Programa de Saúde da Família, que foi o PSF, né? E ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o Índice de Valorização de Resultados, o Piso Básico de Vigilância Sanitária e o Índice de Valorização do Impacto da Vigilância Sanitária.
e aprimorou o planejamento e a definição de orientações para a elaboração da programação pactuada e integrada, que a gente chama de PPI, que são as pactuações que os municípios fazem entre si de alguns serviços de saúde. Um exemplo, Tremedal não oferece vários tipos de serviço de saúde, como ressonância, tomografia, e aí faz pactuação com Vitória da Conquista, com Itapetinga, e paga esses serviços para esses municípios, através dessas pactuações. Então, na NOB 96, o Estado ele tem um modelo de gestão avançada do sistema estadual, que conferiu um menor grau de autonomia gerencial, e tem a gestão plena do sistema estadual, que conferiu um maior grau de autonomia gerencial. Com relação aos municípios, tem a gestão plena da atenção básica, que conferiu autonomia gerencial para os municípios administrarem os serviços básicos de ambulatório, vigilância sanitária e epidemiológica, bem como participar do planejamento, do controle, avaliação e programação do Sistema Municipal de Saúde. E a gestão plena do Sistema Municipal conferiu maior autonomia administrativa para os municípios. As NOAs, que é as Normas Operacionais de Assistência à Saúde do SUS. As portarias do Ministério da Saúde 95/2001 e a número 373/2002. Na portaria número 95/2001, ela foi o resultado de um longo processo de negociação que envolveu o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, cujo objetivo geral foi promover a equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações e aos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Lembrando que a equidade é um princípio do SUS e a equidade a gente dá mais para quem mais precisa. Então, houve essa questão de se pensar na equidade para a alocação de recursos, ou seja, para direcionamento desses recursos, e também relacionado ao acesso da população às ações de serviço de saúde. A regionalização, o plano diretor de regionalização, que é um instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal. Define as prioridades de intervenção coerentes com as necessidades da população e garante acesso a todos, a toda a população em todos os níveis de assistência. Então, trouxe esse conceito de regionalização, onde tem um olhar voltado para as necessidades da população daquela região, com o intuito de garantir o acesso a todos os níveis de assistência, né? Tendo uma visão aí sempre com relação aos princípios do SUS, da universalidade, da integralidade, da assistência. Então, trouxe, né, esse conceito de regionalização. O Plano Diretor de Investimento, o PDI, ele visa identificar prioridades e desenvolver estratégias de investimento de forma a promover a equalização da forma de recursos assistenciais em todos os níveis de complexidade. A portaria número 373 de 2002 é o resultado dos encaminhamentos estabelecidos na reunião da Comissão Intergestora Tripartite realizada em 22 de novembro de 2001. Se vocês podem estar recordando, né, que a gente discutiu essa questão dessas comissões, da importância que essas comissões têm, né, de articular políticas, de articular ganhos, né, para a saúde de toda a população brasileira, tanto a intergestores bipartite quanto a tripartite. Algumas modalidades de gestão que foram definidas nas NOAs 2001. Municípios é a gestão plena
da atenção básica ampliada e a gestão plena de sistema municipal, e os estados, gestão avançada de sistema estadual e gestão plena de sistema estadual. Esse é um resumo, a gente já falou nos slides anteriores sobre cada um. Atenção! O Pacto pela Saúde exigiu, as formas de habilitação de gestão dos estados e dos municípios, definidas tanto na NOB 96 quanto na de 2001. No entanto, no artigo 3 da Portaria 399 de 2006, determinava que os municípios e os estados, já habilitados em gestão plena do sistema, antes da criação do Pacto pela Saúde em 2006, continuariam com esse tipo de gestão, até a assinatura do termo de compromisso de gestão. Esse assunto, Pacto pela Saúde, nós vamos estar vendo na próxima aula, onde nós vamos estar vendo de uma forma mais ampla o que é esse pacto. Mas antes de quem já tinha essa gestão plena, antes do ter lançado, né, o Pacto pela Saúde, continuaria, né, tendo esse modelo de gestão até a assinatura desse termo de compromisso de gestão. Esse termo de compromisso de gestão, ele era o instrumento que formalizava o Pacto pela Saúde, em suas dimensões pela vida e de gestão. Esse termo contemplava os objetivos e as metas, as atribuições, as responsabilidades sanitárias dos gestores municipais e estaduais e os indicadores de monitoramento e de avaliação desses pactos. Então, quem já tinha essa gestão plena continuaria até assinar esse termo, que é o termo que formalizava o Pacto pela Saúde. E esse pacto, ele contemplava alguns objetivos e algumas metas e atribuições, responsabilidades também necessárias para serem seguidas, né, tanto pelos municípios quanto pelos estados. As atribuições e as responsabilidades sanitárias contidas no TCG eram pactuadas no preenchimento do quadro correspondente a cada um dos eixos a saber. Aí tem o eixo 1, que era as responsabilidades gerais da gestão do SUS, a regionalização, o planejamento e programação, regulação, controle, avaliação e auditoria, gestão do trabalho, educação na saúde e participação e controle social. Cada um desses eixos era composto de diversas responsabilidades a serem pactuadas. Então, a gente observa aqui algo muito importante, foi um ganho, que é sempre a participação da população em tudo aquilo que é ofertado e que é proposto relacionado ao SUS, onde dá voz à população de se envolver nos processos, e cada eixo desse tem as suas responsabilidades a serem pactuadas, a serem efetivadas no decorrer, né, ali da gestão, e que precisavam ser realmente estabelecidas e firmadas através da assinatura desse TCG, que é esse termo, né, de compromisso de gestão. Cada ente federativo, ao assinar esse termo, poderia pactuar na CIB, que é dos municípios, e na CIT, Estados e Distrito Federal, a adesão ao comando único de sua gestão. Desta forma, ficariam responsáveis pela gestão dos prestadores de saúde situados em seu território, independente de sua natureza jurídica, e teriam mais autonomia financeira e gerencial. Normalmente, essa questão do comando único é um processo que demora um pouco para ser feito. Em Tremedal mesmo, no ano passado, passou pelo Conselho Municipal de Saúde esse projeto para solicitar essa adesão do comando único, que é um ganho para o município. O Conselho Municipal aprovou, foi para a CIB e sofreu todos os trâmites, e Tremedal hoje já tem um comando único de gestão, o que é algo muito positivo para o município.
Ressaltamos que no Decreto 7.508/2011 criou o contrato organizativo da Ação Pública de Saúde, que ampliou os princípios e as diretrizes do Pacto pela Saúde e modificou o processo de habilitação de gestão dos estados e dos municípios. Assim, substituiu o termo. Vejamos a evolução no quadro a seguir. Este quadro ele traz a evolução dos modelos de gestão do SUS, onde traz a NOB 93, a NOB 96, a 2001, o Pacto pela Vida e, por fim, o Decreto 7.508/2011. Eu vou tentar trabalhar esse decreto com vocês, não sei se ainda nesse bloco deste sábado, mas a próxima aula será Pacto pela Saúde e eu vou tentar trabalhar esse decreto. Não sei se vou conseguir publicar ainda neste sábado, mas provavelmente no próximo sábado eu vou trabalhar um pouquinho com vocês esse decreto de uma forma mais aprofundada. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E me coloco à disposição para dúvidas e sugestões. Podem mandar mensagem no privado que eu respondo assim que conseguir, tá? Muito obrigada.